viver a quaresma na comunidade? Eu acho muito bonito, né, as práticas que nós temos, sobretudo nesse tempo, né, de quaresma, e na Semana Santa fica muito mais bonito, mas na quaresma, nós na comunidade Canção Nova, começamos pelo nosso ambiente, né? Então, sempre nós colocamos ali um tecido ou uma fitinha roxa para lembrar que nós estamos na quaresma. Aliás, não foi o primeiro, mas você sabe que aqui na rádio foi muito bonito, porque quando eu cheguei no início da quaresma, tinha uma série de cartazes na cor roxa. Verdade. Puseram um tecido em volta do crucifixo. Em cada porta puseram um lacinho na cor roxa. Você sabe que eu achei isso lindo? E eu não tinha visto isso anteriormente. Talvez tivessem, assim, sempre colocado mais discretamente. Mas eu acho que depois que a Ana Paula veio pra cá, a coisa não pode ser discreta, né? Ai, não, mas o que eu acho mais bonito é que na nossa casa também é assim, né? Legal, acho que eu vou fazer isso ano que vem. Então, assim, porque cada um tem ali a sua estante ou o seu um cantinho seu para colocar os seus pertences, né? Então, ou amarra ali no pezinho ou no pescoço do santo uma fichinha roxa para lembrar que nós estamos na quaresma. Verdade, porque na verdade, o pessoal reclama de imagem, algumas pessoas. Sim. Mas toda vez que você olha para uma imagem, seu cérebro arremete para o sagrado. Sempre. Então, de fato, Ana, esse detalhe do roxinho em um monte de coisinhas em casa é para você lembrar que você está na quaresma. Sim. Não esquecer que isso aqui é um tempo normal. Porque às vezes a gente fala assim, vamos protestar, fazer baixo-assinado, porque estão querendo tirar dos ambientes públicos. Não que eu diga que isso não está certo, bem pelo contrário, corretíssimo. Nós precisamos nos manifestar, sim. Mas e na sua casa? E no seu quarto? E do lado da sua cama? Não tem ninguém para fazer protesto. É casa de católico? É casa de cristão? Então começa assim, né? E como nós não temos grandes coisas assim para, né? Às vezes não tem um tecido roxo, um tecido lilás para envolver a imagem. Nós vamos e colocamos uma fitinha. Uma fitinha é mais singelo, todo mundo pode conseguir. Ou você vai em algum armarinho, algum bazar e você adquire ali. Não precisa ser uma fita grande também não, nem larga, mas só para você lembrar. Toda vez que eu olhar, eu vou lembrar, nós estamos na quaresma. Ai, Ana, você me fez ver, eu brinco sempre que eu digo assim, que no hall, assim, quando você sai do elevador, tem um quadradinho lá, né? Um hall. E é meu, e depois tem a porta social. Eu digo que não há dúvida que ali é a casa de gente católica. Sim. Porque você olha para a parede, tem a bênção do João Paulo II. Sim. E do Bento XVI. Que lindo. Do lado direito tem uma água benta que eu comprei em Medjugorje com Nossa Senhora Rainha da Paz. Eu sei que a gente não tem que ter duas imagens de Nossa Senhora no mesmo ambiente, mas em cima da minha mesinha tem Nossa Senhora Aparecida, que nossa, Roque com Nossa Senhora Aparecida, santinha dele, né? Do lado tem um crucifixo que foi Padre Antonello que deu, que tem uma relíquia de Padre Pio. Nossa, que nós chiquérrimo, que nós colamos atrás. E quando você vai pôr a mão na maçaneta, tem a medalha milagrosa, que eu comprei linda em Paris, lá no santuário, e que eu não encontrei mais. São duas medalhas gigantes, que é para você colar em algum lugar, que você tem o frente e verso juntos. Então eu digo, não tem dúvida. Ninguém tem, né? Atualmente a água benta que está lá é a de Lourdes, mas outro dia um médico, colega do Roque, foi para Éfeso e trouxe de lá água benta. Então, cada hora a água benta é de algum lugar. Eu acho isso bárbaro, sabe? É tão gostoso e tá tão bonito, sabe? Você olha assim, nossa, como ficou chique. Porque você consegue dar um lado também super bonito ou contemporâneo mesmo. Aí fala com assim, suas coisas. Por causa da decoração, quem falou que precisa ser, não é? Fica muito bonito, fica agradável, confortável e fica santo também. Não há quem passe lá que eu já não peço umas bênçãos, né? Então, na comunidade nós temos esse hábito de colocar um roxinho. Mas ainda dá tempo de fazer, né? Dá tempo. A quaresma começou há pouco tempo. Então, você que ainda não fez nenhuma prática, não teve nenhum ato externo, não que esse seja imprescindível, mas é importante.
não é? Faça também aí na sua casa, no seu quadro, se você tem um quadro ou um crucifixo. Se não tem, também é muito bom adquirir, né? Exatamente. Nessa época. Para você se lembrar, para você fazer memória, recordar a sua mente, o seu coração. Às vezes a gente esquece tanta coisa, né? Mas sempre para estar ali. Lembrar e relembrar do sagrado. Nós estamos num tempo especial que a igreja nos oferece. É Quaresma. Então, vamos deixar então a dica do programa de hoje. Ainda estamos na Quaresma. Sempre é tempo. Vamos pôr uma fitinha roxa. Eu vou fazer isso lá em casa, tá? Porque eu não tenho essa prática, mas eu vou começar a adquirir a partir deste ano. E o que mais, Ana? Além disso, claro, nós assumimos uma prática para a residência, para a nossa casa, como nós moramos em casa comunitária. Então, nós assumimos uma penitência para a nossa casa. Por exemplo... eu vou dar um exemplo que, na verdade, na comunidade não costuma acontecer, mas para as pessoas conseguirem colocar em prática em suas casas. Tipo assim, nós não vamos assistir tal programa, ou nós não vamos executar uma tarefa que é comum de todo mundo fazer. E que é comum e prazerosa. Sim, comum e prazerosa. Então, que aí o Padre Paulo vai colocar muito bem. Muito bem. Que ou você agrega algo que não é tão gostoso, mas é saudável. Isso também é um jejum, viu, gente? Vocês vão ver que interessante. Ou você tira alguma coisa gostosa, né? Então isso seria uma coisa prazerosa da família, né? Alguma coisa que a família faça junto, como casa, né? Como família, como lar, uma coisa que seja comum. Então nós sempre ou acrescentamos ou tiramos alguma coisa assim. E depois cada um pessoalmente, aí vem depois cada um com as suas particularidades, né? Lá em casa eu acho engraçado. Eu vou tirar refrigerante, eu devia ser o ano todo. Aí cada um vai nas suas, né? Mortificações pessoais, uns que gostam de chocolate, outros que gostam de refrigerante, chiclete. Pense os grandes sacrifícios, né? Pois é. E eu falo muito assim que... E lá em casa eu dou esse testemunho, né? Porque tem 12 anos que eu não tomo refrigerante. Que lindo, Ana. E começou numa quaresma. Eu fiz uma penitência e pedi a Jesus uma graça, coloquei em intenção da minha família. E nesse mesmo ano eu estava fazendo um tratamento de saúde. O médico falou assim, olha, primeira coisa que tem que tirar é o refrigerante. Eu falei, ótimo, estamos na quaresma, já estou de penitência mesmo, emenda, né? Aí depois de passar, de concluir o tratamento, eu cheguei ávida, né, desesperada no consultório. Posso voltar com refrigerante? Mas pense uma sabedoria. Ele falou assim, olha, só se você quiser. Porque não tem nenhum nutriente, não tem nenhuma vitamina, não tem nada que te acrescente, que vai melhorar a sua vida. Ele, bem pelo contrário, é só o prazer oral. Passou dali, só vai danificar o seu organismo. Bendita a palavra daquele médico. Olha, que também bárbaro. Falei, também não tomo mais. E você Nunca nem mais. quis tocar no refrigerante? Nunca mais. No começo, ouvia abrir a garrafa. Era difícil. Aí, às vezes, eu pegava e falava assim, deixa eu só sentir o cheiro. Porque também, graças a Deus, sou muito decidida, né? Uma graça que Deus me concedeu. E, assim, desde criança. Eu sempre falei, não tomo. Nossa. Não coloco na boca. Mas, às vezes, ouvi o barulho da garrafa abrindo. Aí, o pessoal tomando no começo. Mas foram, assim, o primeiro, segundo mês, eu tinha vontade de cheirar. Depois, cheirava, passava. Não, mas o professor Humberto Dantas, ele parou de tomar um refrigerante muito conhecido, escurinho, né? E ele tava tão viciado nele que ele levantava à noite pra cheirar. Olha só. Gente, é vício isso. É vício. E graças a Deus, depois de assim, 1 mês, 2 meses, nem vontade. Aí o pessoal, nossa, mas como você vai pras festas, as comemorações, aniversário, jantar, almoço? Normal. Aí você bebe o quê? Eu falei, se tiver suco, eu bebo suco. Se não tiver, o que você bebe? Água. E nem nada, porque você pode comer sem beber, aí aliás. Fica assim, nossa, mas come a seco, não... Sim. Inclusive o certo, gente, é comer sem beber. Sim. Porque você tem que produzir saliva. Gente, o que eu falo da saliva, outro dia eu fui convidada para dar uma palestra sobre saliva num congresso internacional de odontologia. Gente, eu podia falar de saliva um dia inteiro. Eu, inclusive, consegui uma microscopia eletrônica da saliva. Ela é linda.
Olha só. E, gente, tem o primeiro anticorpo. E tem milhares de funções. Inclusive para o seu intestino poder trocar de célula com eficiência. Na sua saliva tem um promotor de crescimento celular. Gente, importantíssimo. Tem 1000 funções. Então, para que beber? Verdade. Não tem Dilui ácido clorídrico, prejudica a digestão, faz um monte de encrenca. Muito mal para a saúde. Então, nós temos o roxo na casa, Temos. ou no lugar onde a gente trabalha, convive. Depois vocês vão lá no blog e deem uma olhada, porque a gente está postando a foto do crucifixo com um paninho roxo em volta, para vocês verem. Aliás, acho que eu vou até tirar uma outra foto para pegar não só o crucifixo, mas também aqueles 2 cartazes. Porque assim o pessoal tem ideia, verdade, né? De como fazer em De como casa. fazer. Aliás, também podia fotografar aquela fitinha na porta. Acho uma graça, gente. Vou fotografar para seguir aqui a dica da doutora para que você em casa possa fazer também. Então nós temos uma penitência comunitária na casa. E vem cá, e na realidade da comunidade, vocês também fazem? Nós temos uma para grande comunidade. Para grande comunidade, tá. Que é para todas as casas de missão. E quem institui isso? Normalmente é o formador geral. Ah, tá. E quem é atualmente? O padre Wagner Ferreira. Pois é, que tá me aguardando lá em Cachoeira Paulista. Olha só. Pediu que quer conversar comigo. Eu até brinquei e falei, nossa, que bacana, né? Ele quer falar de como que tá o plano alimentar dele. Eu falei, isso tá me cheirando alguma coisinha de quaresma. Mas ele também é muito disciplinado. Nossa, e segue ele já emagreceu bem, tá fazendo bem. atividade física. Gente, é a realidade para todo mundo, Verdade. né? E aí, esse ano, você pode comentar ou é fechado? Posso sim. O que foi? O que foi instituído? Então, eu já contei a das irmãs, né? Agora eu vou contar a minha. A minha penitência esse ano é de uma coisa que eu gosto muito. Muito, muito mesmo. Pipoca. Ai, tadinha. Então, tá sendo assim um tempo de grande mortificação. Porque em casa, quando nós temos assim um tempo livre, nós vamos assistir filme. E às vezes, assim, não é grandes filmes, é filme de santo, algum filme de Padre Pio, filmes que a gente... Eu assisti o João filme, Paulo II. Eu assisti o filme do santo, o Neri, Felipe Neri. São Felipe Neri. Fantástico, adorei. Muito E a engraçado. Baquita, então? Lindo também. Baquita, lindo. Santa Baquita. Ai... E sempre quando o pessoal vai pra sala, já sabe, né? Pipoca, né? E eu sou a pipoqueira. A pipoqueira da casa. Então, servir os irmãos e se abster é uma grande penitência. E isso tem um valor espiritual enorme. Porque sim. assim, no início você diria, então institui pra ninguém comer pipoca. Não é o mesmo valor. É lógico. E assim, a minha penitência é a minha. A gente já tem a comunitária da casa. Então, cada um, tipo assim, porque não vou comer carne, ninguém compra carne nessa casa. Não é assim. Eu não... A penitência é minha, é pessoal. Eu vou, faço, sirvo, mas... Aliás, você não tem que ser penitência pros outros, né? É verdade. Não tem que ser penitência para os outros. Escuta, e o que Padre Wagner instituiu esse ano? Para a grande comunidade, nós tivemos algumas direções por conta do conclave, né? Por causa desse período. Então, esse ano foi diferente. Mas todo ano tem uma direção prática. Esse ano ela foi mais oracional, espiritual, por conta do conclave. Então, esse ano ela foi uma penitência mais branda. Mais branda, né? E escuta, então, nós temos, como nós já revimos, nós vamos todos colocar um lacinho, alguma coisa, né? Roxinha. Tô pensando que acho que até no meu carro eu vou botar, que eu acho que fica bonitinho, né? Pôr um lacinho roxo no retrovisor. Né, de dentro do carro, acho que vai ficar bonitinho. E, lógico, remeter à quaresma. Penitência, acho que é difícil fazer uma penitência em família, né? Todo mundo tem que chegar de acordo, né? Aí tem que reunir a família e conversar e ver. E não deixa de ser um momento de oração. Sim, também. Também colocar o terço, pode ser também. Gente, amei. Aí você reúne a família e a penitência pode ser reunir e começar a rezar o terço juntos e depois você vai ver que você não consegue mais parar. Ou fazer a via sacra, ou fazer um momento de reflexão diante do crucificado. Ótimo. A sua pessoal. E mais algumas coisas que a gente pode dar de dica na quaresma para os nossos ouvintes? Sim. O Monsenhor Jonas Abib, nosso pai fundador, ele, há alguns anos atrás, escreveu um livro chamado Práticas do Jejum. Maravilhoso. E ali ele fala das pessoas... Porque
existem muitas pessoas ainda que têm assim, dificuldade de fazer jejum, como fazer jejum, às vezes até por influências de outras religiões. Perfeito. E ali o Padre Jonas ele vai indicando como fazer jejum, o que é o jejum, as citações bíblicas. Se você não tem acesso, dá uma procurada no livro. Se você acha melhor o site também, nós temos alguns artigos fragmentados do livro. Mas é uma boa oportunidade para fazer a diferença para o projeto da M Almas. Liga lá, 0 operadora 12 31 86 2600. Como chama o livro do Monsenhor? Práticas de jejum. Tá, então você tem a prática de jejum e você vai ver que o Padre Paulo Ricardo faz até uma recomendação nutricional. Então, se você ainda não leu Tudo Posso, mas nem tudo me convém, você sabe que o Padre Paulo usa muitas coisas do livro para passar para os filhos espirituais dele, no período da quaresma, uma prática nutricional. Sim. Muito interessante. Então, você pode, de repente, até se propor a fazer alguma coisa dentro daquele perfil todo que eu coloco. Então, Tudo Posso, mas nem tudo me convém, que você pode estar adquirindo. Tem a edição comemorativa, que é a capa dura, né? Então, de repente, você pode ser que pegue e ganhe de presente, surpresa, né? Essa capa dura. E tem os livros do Dr. Roque, enfim, vários. Mas esse do Monsenhor é bem interessante para as pessoas também estudarem, né? Porque eu acho que quando você tem uma citação bíblica, o ideal é você ir para a palavra e lê-la na palavra. E ler na Bíblia o que aquela referência está dizendo. Né? É. Nesse livro, o Monsenhor Jonas fala do jejum da igreja, que é o jejum de você se abster de uma refeição. Ele fala do jejum de líquido, ele fala do jejum total, ele fala do jejum a pão e água e também fala dessas abstinências, né? Pessoal que deixa chocolate, refrigerante, doce, cafezinho, chiclete, bala. Ele fala dessa ordem que nós vamos submeter e propor nesse período para o nosso organismo. Né, ordenar a casa a partir do nosso organismo. É um livro maravilhoso, esclarecedor. Ele já foi muito fininho, tinha assim umas 20 páginas. Hoje ele está, claro, revisado, melhorado. Você pode adquiri-lo e perceber que ele vai esclarecendo. E claro, o Padre Paulo Ricardo, agora no segundo bloco, vai dizer para a gente muito claro aquilo que a igreja orienta, aquilo que a igreja diz. E o que eu acho bonito nesse livro do Monsenhor Jonas Abib é que ele fala que até as pessoas que estão fazendo tratamento de saúde, até as pessoas que estão fazendo uso de medicamento, elas podem fazer jejum. Pois é. E aí ele vai explicando como fazer. E às vezes o jejum e a penitência é até ser fiel ao medicamento, ao tratamento, a ser disciplinado naquilo, no trato, no cuidado do templo do Espírito Santo, que é o seu físico. Olha, perfeito, porque a gente vê quantas vezes o Dr. Roque comenta do problema quando o paciente interrompe a medicação. Ontem mesmo no consultório eu recebo o recado de uma paciente, que é paciente do Dr. Roque, e chega assim, ela justamente estava com colesterol muito alto, e eu pedi para ela, então, consultar um cardiologista, como ela não tinha. Eu falei, então, temos um aqui do lado, Dr. Roque, já que você veio de longe e tal, já aproveita. E o Dr. Roque indicou as estatinas, porque o colesterol dela realmente estava daquele tipo que, com a minha alimentação, não conseguiu baixar tudo o que deveria. E aí ela começou a tomar as estatinas, fez exame de sangue. Ah, normal, posso parar? Não, o seu exame está normal porque justamente você tomou a medicação. Ainda ela vem perguntar para mim. Gente, nutricionista não tira medicamento, né? Quem coloca é quem deve retirar. Então tem que perguntar para o seu médico, né? Até fiquei brincando depois de fazer o levantamento do restante dos exames dela, porque a primeira coisa que ela falou, ai, meu colesterol baixou, posso parar? Eu recebi esse recado, eu falei, não. Então, a fidelidade ao medicamento, você tem toda a razão. Hipertensão, gente. Todo mundo acha que, não, quando a minha pressão subir, eu volto a tomar. Só que quando sua pressão subir, você pode ter um derrame. Sal então, gente, excesso, não fica... Olha, remédio para depressão, remédio para hipertensão, que são medicamentos assim, indicados com prescrição médica, é o médico que retira. Então, Ana, eu achei muito boa a sua colocação. Um pouquinho daquilo que está no livro, que claro, ou você vai ler, adquirir. O Monsenhor Jonas Abib, pai fundador da comunidade Canção Nova, nos ensina a viver assim. Além, é claro, da instrução que na quarta e na sexta-feira nós praticamos um jejum. Aí
cada um escolhe aquele que lhe apraz, ou de acordo com a sua saúde, ou da igreja, ou dos caldos. Eu acho bonitinho que ele vai escrevendo, né? Ele tem o dos caldos, não é para bater as coisas, não, é para você ir lá e faz um caldo. Eu acho lindo esse trabalho, esse trabalho e esse cuidado que ele teve, né? Próprio de pai, né? Não só de pedagogo, mas de pai, de instruir e ensinar como viver bem. E é muito interessante. Então, e tem algumas práticas da nutrição funcional em que que são mais radicais. Eu não adoto porque na realidade do consultório fica impossível, mas para quem quer é possível. Você faz 2 dias de dieta líquida. Então, é uma proposta assim dentro desse contexto dos caldos que ajuda também a dar uma desintoxicada, mas lógico, tem todo um contexto, os líquidos corretos com as preparações corretas. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco. Como passa rápido, não? Rapidíssimo. Pois é, ainda mais quando tem essa conversa gostosa, né? Quase ao pé do fogão da taipa, né? Como falava o nosso saudoso. Querido e saudoso. Mas a gente tem todas as segundas-feiras as palestras dele na TV para matar a saudade. Sim. Bom, queridos e queridas, no próximo bloco, vocês vão ter, assim, prazer, alegria de um esclarecimento técnico de um homem de Deus. Então, realmente é o meu presente de quaresma para vocês ter conseguido trazer o Padre Paulo para ele poder colocar essas palavras. Aninha, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Um beijinho, até já. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Cada passo que eu der, cada caminho que eu traçar, um desafio a enfrentar, eu quero depender de ti. Cada sonho cultivado, cada projeto planejado, o desapego do passado, eu quero depender de ti. Eu quero cumprir os teus planos, eu quero abraçar o novo em minha vida, responder ao teu chamado, Senhor, viver. Eu quero cumprir os teus planos,
Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Você não pode e eu não posso levar adiante a minha experiência com Deus de qualquer forma. Deus não entrou na nossa vida de qualquer jeito, nem para qualquer coisa não. Deus entrou na nossa vida para nos santificar, para realizar aquilo que é o seu maior anseio, que é entrar em nossas vidas, entrar em nossos corações, nos fazer cada vez mais plenos de sua presença, para que sejamos desde já, aqui nesta terra, neste lugar de peregrinação, santos como Ele é santo. Deus entrou na sua vida para que você seja santo, santificando-se, santificar quem está do seu lado. Agora pegando a coisa assim para valer, o que foi que houve com você? Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. Todos os dias, a Rádio América mobiliza você e toda a sua família com músicas que marcam a sua história. E beneficia você com a melhor programação religiosa de São Paulo. Ouvir a palavra de Deus pela Rádio América é a melhor coisa do mundo. Por tudo isso e muito mais, queremos continuar evangelizando nas 24 horas do dia. Sintonize e divulgue a Rádio América. Uma canção nova em sua vida. O Ano da Fé teve início em 11 de outubro por ocasião dos 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II e 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica. Se encerrará em 24 de novembro de 2013, Solenidade de Cristo Rei. O objetivo é revigorar em todos os fiéis a força e a beleza da fé. Ano da Fé. A canção nova é mais igreja. A Canção Nova convida você para um momento de cura e libertação. É a Santa Missa, que acontece todas as segundas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano. Venha experimentar o mais perfeito louvor e adoração a Deus. Na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações, 3382-9800. 3382-9800. Celebre a Santa Missa com a Canção Nova. Olá, eu sou o Márcio Todeschini e também estou aqui na Rádio América. Estamos na 4ª semana do projeto Dai-me Almas. Estamos na 4ª semana. Nessa reta final, o seu algo a mais pelo calendário do bem faz com que a evangelização aconteça. Estamos contando com você, porque juntos somos mais, separados somos menos, sozinhos somos nada, com Deus somos tudo. A sua fidelidade faz com que muitas pessoas voltem a ter o brilho no olhar e voltem a sorrir. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. Aqui na América, notícias da última hora. Você confere de hora em hora os principais fatos do dia em São Paulo, no Brasil e no mundo. Na Rádio América. Notícias da última hora. Agilidade e credibilidade com a marca da Rádio América. Rádio América. América. 12h29. Hoje o mundo grita pela verdade. Busca o testemunho de pessoas que lutam pelo amor e pela paz. Os jovens de hoje são a nossa esperança do amanhã. Por este motivo, vamos ser visitados em 2013 por uma grande juventude. Trazendo consigo a missão de fazer mais discípulos para Cristo em todas as nações. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Estamos com o Padre Paulo Ricardo, aquela pessoa assim muito especial no Mais Saúde, que vocês que me acompanham há tanto tempo conhecem, sabe que foi o Padre Paulo Ricardo que fez a apresentação do meu livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, e que é fã, né, incondicional da nossa alimentação, da nossa nutrição funcional. Mas hoje o Padre Paulo Ricardo está aqui conosco porque eu queria muito que ele explicasse, assim, de uma forma bem concreta, né, o jejum.
que muitas pessoas têm dificuldade de relacionar o jejum com nutrição, alguns profissionais também, eu mesma também tenho. Então, eu convidei o Padre Paulo hoje para estar aqui conosco, conversando e explicando um pouco melhor essa dinâmica do jejum. Antes de mais nada, muito obrigada pela sua generosa disponibilidade de estar aqui conosco em São Paulo, nos estúdios da Rádio América, né? Mas para todo o Brasil, pela Rede Canção Nova. Uma alegria estar aqui com você, doutor Gisela, e também com vocês, ouvintes, e falarmos desse tema que é um tema talvez um pouco fora da moda, o jejum. Né? Num país de obesos como é o Brasil, o jejum certamente é um tema fora de moda. Mas nós precisaríamos um pouco ver qual é a essência do jejum, em primeiro lugar. Porque se a gente não sabe o que é a coisa, nós não vamos saber como lidar com ela. Perfeito. Então, o jejum não é simplesmente uma questão de passar fome, não é? O jejum faz parte de toda uma realidade espiritual da igreja que nós chamamos de ascese. A ascese, ela tem em vista uma virtude muito específica chamada temperança. O que é temperança? Temperança é a moderação nas coisas. A temperança é como se ela fosse o freio do carro, não é? Todo carro tem motor, acelerador, volante, etc. Tudo. Mas um carro que não tem freio é um carro desgovernado, é um carro que vai causar um acidente. Então, assim, o ser humano. O ser humano ele precisa ter um freio, não é? Então, faz parte da própria natureza do ser humano um freio nas coisas. Então, existem dois instintos básicos da nossa vida, não é? Que são o instinto para a nossa vida pessoal, que se refere na alimentação, e para a vida da espécie humana, que se demonstra na sexualidade. Se eu parar de comer, eu morro. Se a humanidade inteira parar de fazer sexo, ela acaba. Então, são duas coisas para preservar tanto a minha vida como a vida da humanidade. Essas duas coisas que são vida precisam ser freadas, porque senão elas causam problemas. Perfeito. O sexo desregrado causa problema. A alimentação desregrada causa problema. Agora, como é que eu vou me segurar? Como é que eu vou tentar colocar ordem, moderação nisso tudo? Então é necessário uma série de exercícios. A comparação que a gente podia fazer aqui é como se a nossa força de vontade fosse um músculo que, exercitado, funciona. Não exercitado, atrofia. Então, a força de vontade é a base, é a essência de toda a ascese. O jejum entra dentro desse quadro da ascese, não é? Então, se a gente pudesse olhar, então, a ascese, nós olhamos a ascese como o freio para evitar acidentes, mas para que eu consiga frear, né? Não é como no carro que o freio já vem lá, é só pisar no pedal. Não, eu preciso desenvolver isso, né? A minha musculatura da força de vontade precisa ser desenvolvida, precisa ser exercitada. E eu posso exercitar de duas maneiras. E aqui vem os dois tipos básicos de ascese. Eu posso exercitar minha força de vontade tirando coisas agradáveis. Ou posso exercitar a minha força de vontade colocando coisas desagradáveis. Mas isso sou eu que estou fazendo, né? Não é a situação que aparece e eu vou ter que dominá-la, né? Então nós estamos falando de coisas diferentes. É algo que né? é colocado a mais. Certo. Né? Muita gente, por exemplo, vem no confessionário dizendo: ah, padre, eu estou sofrendo, o que é que eu faço? Faça penitência. Ah, mas eu já estou sofrendo, o senhor está querendo acrescentar penitência? Sim, por quê? Porque uma coisa é o sofrimento que você sofre passivamente, que te esmaga. Quando você faz e propõe uma ascese, acho que as pessoas estão entendendo essa palavra difícil, né? Ascese. Ascese quer dizer um sofrimento, uma penitência, uma coisa que você está fazendo de propósito, né? Quando você propõe um sofrimento, uma penitência para você, é você quem está fazendo. É a sua força de vontade. Né? Porque é bem mais fácil isso, né? Eu percebo que quando a gente se determina
mesmo que seja difícil, a gente enfrenta de uma maneira diferente quando aquilo cai em cima da gente inesperadamente. Sim, exato. Então, existem, dentro dessa dinâmica toda, não é? Tirar certos confortos da vida, né, é importante. Por quê? Porque nós podemos fazer uma comparação como se nós tivéssemos que nos educar, como se o nosso corpo fosse uma criança para ser educada. Como é que se educa uma criança? Não é? A criança está lá cheia de mimos. O que é que você faz? Você corta alguma coisa. Né? Você tem que pôr limites, porque senão você não está educando. Ao mesmo tempo, você não vai matar a criança. Né? Uma criança morta é uma criança bem comportada, né? Ou seja, ela não cria problemas. Não. Então, a mesma coisa com o nosso corpo. Você não vai prejudicar a sua saúde. Uhum. Não é questão de prejudicar a saúde, de matar a criança. É questão de tirar, né, certos mimos, caprichos. Eu não posso dar tudo aquilo que o meu corpo quer, porque isso faz mal para mim mesmo. Né? Porque é um carro desgovernado que não tem o freio. Então, o jejum entra dentro desse quadro. Né? O jejum entra dentro dessa realidade de eu não dar tudo que o meu corpo quer. Uhum. O Monsenhor Jonas Abib escreveu há muitos anos atrás um livro sobre práticas de jejum. Né? E ali ele mostra exatamente que a essência do jejum não é simplesmente não comer, não é passar fome. Né? Mas exercitar a vontade na escolha de alimentos diferentes. Então ele põe vários tipos de jejum. Né? Nós poderíamos atualizar isso e iluminar isso que ele disse com o auxílio da nutrição. Perfeito. Né? Ou seja, nós podemos usar práticas de jejum que tiram do meu corpo o que ele gostaria. Então, por exemplo, eu quero doce. Né? Então eu tiro o doce do meu corpo. Né? Não vou comer açúcar, não vou comer esse doce. Isso é um jejum. Né? As pessoas às vezes têm a tendência de identificar o jejum com a total abstinência. Exato. Né? A total abstinência. Não existe só esse tipo de jejum. Uhum. Né? É como a castidade. Né? A castidade também não é a total abstinência de sexo. Não é? Uhum. Marido e mulher são castos se praticam o sexo dentro do casamento da forma adequada. Perfeito. Não é? Ali é castidade também. Uhum. Também ali é um freio no sexo, porque eu não estou fazendo sexo com as pessoas que não poderia. Perfeito. Não estou fazendo sexo de uma forma desregrada. Né? Então, também é alimentação. A alimentação pode ser regrada, né? Adequada. Por exemplo, várias pessoas vêm no confessionário dizendo: padre, eu tenho um problema de gastrite. E o meu médico diz que eu não posso fazer jejum. Como que eu faço? Muito tranquilo. Você se alimente, né, regularmente durante o dia de alimentos saudáveis que sempre deixem você com um pouco de fome e que não sejam especialmente saborosos. Né? É a coisa do escolher as coisas racionalmente e não simplesmente pelo gosto. Preferir o saudável ao saboroso. Né? Existe tanta coisa saborosa no mundo, né? Aquela batata frita com gordura hidrogenada, né? Que os adolescentes e crianças tanto gostam. Muito bem. É gostoso, mas é saudável? Não. Então, você pode fazer um jejum muito virtuoso e que vai fazer bem para a sua saúde, né? Evitando esse tipo de alimentação. Está muito interessante essa colocação, padre, porque aí o senhor coloca exatamente a prática de uma nutrição correta para o corpo e ainda fazendo uma sese. Exato. Uhum. Perfeito. Exato. Porque, por exemplo, eu que já há tantos anos sigo a nutrição funcional, né, a reeducação alimentar, tranquilamente, eu não passo fome. Eu passo desejos. Não é? Uhum. Então muitas vezes eu quero comer aquilo, mas eu digo para o meu corpo: você não vai ter aquilo. Eu estou dominando, eu estou exercitando a minha vontade. E quando eu faço isso com aquele sorvete que eu queria tomar, não é? Isso tem uma consequência
muito positiva na minha vida espiritual, né? Nas outras coisas que eu estou vivendo. Padre, por que os homens são muito mais disciplinados que as mulheres? Porque é interessante isso. No consultório, quando eu coloco dessa maneira, olha, vamos fazer por um tempo, porque eu nunca assusto dizendo que é pro resto da vida. O resto da vida cada um vai ver o que é melhor, enfim, para a sua saúde, né? Eu deixo esse livre-arbítrio para cada um. Depois eu proponho da gente voltar com as coisas e aí o próprio paciente vai ver, nossa, passei tão mal, isso não é bom para mim. Então ele que vai decidir se ele quer ou não continuar. Mas o que eu noto é que o homem, você fala, ele faz. Ai, a mulher vem com tanta desculpa. E é próprio do nosso universo isso? É que, assim, existem duas realidades, né, bem específicas que diferenciam o homem e a mulher. Uma é espiritual e outra é física. Primeiro, fisicamente, o cérebro do homem e da mulher não funciona da mesma maneira, né? Isso é uma coisa bem objetiva, já há estudos suficientes, ou seja, a diferença entre homem e mulher não é uma construção social, é uma realidade feita por Deus. Deus os fez homem e mulher. É uma realidade desejada por Deus. Então, o homem, ele é feito muito mais para a defesa da família. O corpo do homem, né, vamos imaginar, porque nós estamos no século XXI, então as nossas defesas são muito mais sofisticadas. Mas vamos imaginar no tempo da caverna. Né? O homem paleolítico, né? É ali que foi montado como o nosso cérebro funciona. E o nosso DNA também, que é de lá para cá, não mudou muito, exato, né? Então, ou seja, o homem está lá. Ele está com a mulher frágil, com a prole, lá na caverna ele tem que defender. Do tigre que vem, tem que defender das intempéries, das dificuldades, da fome, etc. Ora, ele precisa ser resistente, não é, às dificuldades. Ele precisa ser fisicamente resistente. Então, a resistência física e essa vontade de desafio é típico do cérebro do homem. Por que é que o homem gosta tanto de esportes competitivos, né? Porque ele gosta de fazer guerra, né? numa quadra de esportes ou num campo de futebol. Por quê? Porque esse instinto de competição do homem é o que Deus colocou nele para proteger a família dele. Perfeito. Né? Ele precisa ser homem para proteger a família. E é interessante a gente notar também outra coisa. Ser homem é um esforço. Ser mulher não é um esforço. Por quê? Você nunca ouviu ninguém dizer, seja mulher. Mas você ouve todo mundo dizer, seja homem. É verdade. Por que a gente diz, seja homem? Né? Porque o homem, tanto a criança, tanto a menina como o menino, estão no mundo da mãe, inicialmente. O menino precisa fazer um esforço para sair do mundo da mãe, para se tornar homem. A menina não precisa fazer esse esforço. Ela continua no habitat natural da mãe. Ela continua no domínio da mãe, tranquilamente. Ela só tem que continuar imitando a mãe, coisa que ela já estava fazendo. O menino não. O menino tem que causar uma ruptura com a mãe. E tem que dizer, eu não vou ser assim, eu vou ser diferente. Então, isso é algo que está baseado na natureza do homem, fisicamente, como eu estava falando até agora, mas também algo baseado na espiritualidade, que é o que eu estou começando a descrever agora. Esse esforço espiritual, não é, de se fazer homem. Então é por isso que, se o rapaz fez este esforço, ele tem a força de vontade dele geralmente um pouco mais treinada. Não é? O que nós estamos vendo ultimamente é uma trágica feminilização do homem. Ou seja, os homens estão ficando femininos por quê? Por razões espirituais. As razões espirituais a gente chama comumente de cultura. Não é? O que é a cultura? A nossa cultura está deixando de lado o masculino. Né? Então, o masculino é ruim. Bom é ser delicado e feminino. Então você vai e enche as academias de rapazes
né? Todos bombados com anabolizantes, que têm um corpo completamente artificial e não conseguem ser viris. Aquele bando de rapazes na frente de um espelho, né? Olhando para os próprios músculos. Não é do homem ficar olhando no espelho, né? Isso é próprio da mulher, é próprio do feminino. Eu olho pro meu pai, não sei nem se meu pai já viu um espelho na vida. Acho que ele só vê espelho para fazer barba. Né? Entende? Agora a gente vê esses rapazes, né, que vão perdendo a força de vontade. Então também esse quadro que você está falando, a diferença entre o homem e a mulher, né, está mudando um pouco. Agora, o que é que eu aconselho para todos? A SESI, tanto para os homens como para as mulheres. Né? Nós precisamos de freio, senão o carro termina num acidente. Né? Nós precisamos pôr limite. E o jejum é um instrumento extraordinário. Não é necessário fazer o jejum total. Cada um vai ver, né, conforme a sua saúde, porque a finalidade da SESI não é prejudicar a saúde. Então a gente pode até considerar um jejum, padre, esse fato de, por exemplo, seguir uma recomendação nutricional. Exato. Pode ser um jejum. Então, claro, olha, vamos mudar o nosso hábito alimentar de manhã, então vamos deixar de comer esses laticínios e leite derivados como se propõe, esse glúten, vamos comer uma mandioca, uma tapioca. Então, o fato de você fazer essa proposta e a pessoa aderir, essa aderência pode ser, então, um jejum. Sim. Olha que interessante, gente. E olha, eu também já vou mudar umas coisas lá no consultório, porque como o meu público é muito católico, já vou fazer também essa abordagem, padre, porque eu acredito que fazendo isso conscientemente, né? Porque a pessoa tem uma tendência, né, por mais que a gente coloque, ela vem, ela te busca, ela busca o seu consultório, ela paga uma consulta, ela pega um avião, mas na hora que você faz a proposta, sempre ela fica com umas desculpas, né? Para não sofrer no fundo, né? Porque no fundo o ser humano não quer sofrer, né? Exato. A dinâmica básica do nosso pecado original é foge da dor e busca o prazer. O problema é que se a gente só foge da dor e busca o prazer, nós não aprendemos aquilo que é a nossa tarefa principal nessa vida, que é amar. Né? Isso aqui você não precisa acreditar em mim, que sou padre. Isso é conversa de padre. Não, veja lá. Pensa bem. Agora cada ouvinte vai fazer esse exercício aqui que eu vou sugerir. Pense agora você numa pessoa que você tem certeza que amou você. Né? Todo mundo tem que ter agora um nome na cabeça. Uma pessoa que existiu de fato. Que você tem certeza que amou você. Discerniu quem é a pessoa? Muito bem. Eu agora vou lhe dizer uma coisa sobre essa pessoa. Essa pessoa sofreu por você. Isso é certeza absoluta. Experiência comprovada ao 100%. Você nunca se lembra das pessoas que te deram prazer. Você se lembra das pessoas que sofreram por você. E que amaram você. E que amaram você. Por quê? Porque no céu o amor tem um nome, glória. Mas aqui na terra o amor tem outro nome, cruz. Não é possível amar e fugir da cruz. São direções, né, que fugir da cruz e amar vai em direção contrária. Se você abraça a cruz, você está na direção do amor. Se você foge da cruz, você está no anti-amor. Você está indo na busca do prazer e na fuga da dor. Então, também nisso, a ascese aqui explica a sua verdadeira natureza. Quem não faz ascese, quem não abraça algum desconforto, alguma dor, não é? Quem não passa algum desejo, alguma necessidade, vai sempre reagir de forma egoísta e nunca vai aprender aquilo que é a missão mais importante que nós temos nessa vida, que é amar. Padre, e como que o senhor indicaria, por exemplo, uma luz para como as pessoas que estão nos ouvindo, que normalmente são principalmente mulheres, como fazer com que nós consigamos exercitar essa ascese aos poucos? O senhor que é tão brilhante aí, que sabe, aliás, nos dá tantos caminhos no seu site, por falar nisso, conversa um pouquinho com os nossos ouvintes, fala um pouquinho do seu site, que tem lá, inclusive, 2 palestras fantásticas, né, sobre a gula, né? Exato. Também esse tema de
das mulheres e dos homens é um tema que eu tenho abordado ultimamente no site, nas aulas ao vivo. Né? Eu já gravei algumas aulas sobre a masculinidade e sobre a feminilidade, dentro do projeto de Deus. Para as mulheres, o conselho que eu dou, basicamente, assim, é importante a gente simplificar as coisas. Sim. Então, o conselho básico gira ao redor do conceito de mãe, maternidade. Existe todo um projeto de engenharia social que querem fazer com que as mulheres não sejam mais mães, né? Nós estamos vendo a mulher entrou num esquema de feminismo onde esta última onda de feminismo, o feminismo ele começou bem intencionado, mas esta última onda de feminismo radical que nós vemos ultimamente é o verdadeiro inimigo da mulher. Porque, na verdade, estão querendo transformar a mulher numa cópia horrorosa do homem. Entende? Ou seja, tudo que o homem faz, a mulher quer fazer também. Então as mulheres ficam macaqueando os homens. Então isso é a grande inimizade do feminino. Quem é a grande inimiga do feminino? É a feminista. Porque, na verdade, ela deveria se chamar masculinista, porque ela quer transformar a mulher num homem. Né? Então, o feminino, que é uma realidade pensada por Deus, projetada por Deus, né? Quem é uma mulher madura? Uma mulher madura é uma mãe. E um homem maduro é um pai. Mesmo que eu não tenha um filho biológico, eu como sacerdote, eu preciso ter um coração de pai, senão eu não sou um homem maduro. Perfeito. Então, também as mulheres. As mulheres precisam se colocar nessa ideia de mãe. E a mãe é uma mulher que se define como uma mulher para os outros. Né? Uma mulher para os outros. Então essa realidade de eu sair do vitimismo, não é? Ai, coitadinha de mim, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Não. Veja, a natureza dotou a mulher de uma capacidade de suportar a dor do parto. É verdade. Então, não é que a mulher não tem digamos, o instrumental, né, suficiente. Ela tem esse instrumental. E ela pode usar esse instrumental. Ela tem como. Então, como diria a Sagrada Escritura, a mulher forte, quem a encontrará? Então, nós precisamos dessas mulheres fortes. Mas a mulher forte, quem é? Por definição, é a mãe. A mãe é a mulher para os outros. E Nossa Senhora aqui é um modelo, né, extraordinário para todas as mulheres que queiram viver e abraçar a cruz como ela estava de pé ao lado da cruz. Também as mulheres têm essa fibra, essa força de poder se conter numa virtude, né, da moderação, né, da temperança. E Padre Paulo, só para a gente então já ir terminando aqui o nosso programa, eu gostaria que o senhor deixasse o recado do seu site, da beleza que é, convidar as pessoas a poderem assistir essas aulas ao vivo que são maravilhosas, todas as terças-feiras, né, Padre? Toda terça-feira à noite nós temos então a aula ao vivo no site padrepauloricardo.org, né? Padre se escreve por extenso, P-A-D-R-E. Então, padrepauloricardo.org. Eu estou lá, tem muita coisa, né? Se você começar a ouvir tudo que está postado no site hoje, provavelmente, e não dormir, não comer e não fizer nada, você provavelmente termina daqui a uns 2 anos. Né? Fantástico. Então, tem muita coisa. Padre, e para nos associarmos ao seu site, gente, façam isso, que é fantástico, tá? É o quê? R$1 por dia, né, Padre? Exato. Então, é só clicar lá no Associe-se. Então, lá tem todas as instruções e explicações de como a pessoa deve fazer para contribuir com essa obra, que é o site padrepauloricardo.org. E que é fantástico, e eu sugiro a vocês que o façam, porque a gente cresce muito. Nós precisamos nos educar e entender melhor a nossa fé. E o padre fala não só nesse universo de espiritualidade, mas eu falo muito nesse universo de psicologia, que fica tão fantástico depois para a gente colocar assim, em prática. Padre, agradecer muito o senhor estar aqui. Foi excelente o programa e eu creio que esclareceu muito sobre o jejum para todos nós. Tá bom, Deus abençoe você, doutora Gisela. Deus abençoe todos vocês ouvintes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos e queridas, espero vocês no próximo Mais Saúde.
Filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Acabamos de apresentar Mais Saúde. A Boa do Dia, um bate-papo descontraído com o Padre Léo. Conhecer a verdade, já dizia Jesus, eu sou a verdade. Conheça a verdade vai libertar cada um de vocês. Então, é absolutamente fundamental. O Brasil é hoje, sem dúvida nenhuma, o país do mundo que produz a mais vasta obra de aprofundamento da fé que se ouve falar. Você vai em países europeus, ou mesmo na América do Norte, há editoras religiosas que lançam 1 ou 2 livros a cada mês. O povo fica encantado, o Portugal fica encantado quando a Livraria da Canção Nova lhes oferece CDs de pregação. Eles não tinham pensado nessa possibilidade ainda de colocar um CD no carro ou quando estiver fazendo comida, ouvir uma pregação. Não tem. A Boa do Dia, com o Padre Léo. Nas 24 horas do dia, a Rádio América faz companhia para você com uma programação de qualidade, mobilizando paróquias. Na igreja de Santa Cecília vai haver o Verão com Cristo. E a Grande São Paulo, com programas pensados em você. Mas estou muito feliz por estar novamente fazendo companhia a você. Por isso e muito mais, continuamos a crescer no Brasil e no mundo pela internet. Eu tenho uma participação aqui dos Emirados Árabes Unidos. Rádio América, uma canção nova em sua vida.